Esse programa é tão esquisito, mas tudo Que bem. medo. Bom, muito obrigada por estar fazendo essa entrevista com a gente hoje e por ter tirado esse tempinho, né? Eu vou começar então fazendo para ti algumas perguntas para que as outras pessoas consigam te conhecer melhor e depois a gente passa para as outras perguntas que a gente elaborou para investigar um pouquinho mais como é que está sendo toda e como é que foi também toda a sua trajetória, né? Certo. Então, pode começar dizendo o teu nome completo, a tua idade, a tua cidade de origem e onde é que você está agora. Meu nome é Musa Morena Marcusso Manhães, eu tenho 32 anos, vou fazer 33 em sexta-feira. Eu originalmente sou de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. E agora eu moro em Renningen, na Alemanha. Ai, meu Deus, eu Que não é vou nem uma, saber esse que é nome. uma, é uma vila. Para mim é uma vila, aqui eles consideram cidade, mas é uma vila para mim. É uma vila oeste de Stuttgart, no sudoeste da Alemanha. Que bacana. Então, continuando aqui, o semestre em que você entrou na UFSC e o semestre em que você se formou. Eu entrei em 2005, 2, eu me formei em 2011, 1. Isso. Ótimo. Quando você estava na UFSC, você chegou a participar de alguma atividade extracurricular? Sim, eu comecei. Vamos ver. Eu comecei já, acho que foi na. Porque, como eu disse, quando eu comecei a faculdade, nós tivemos essa greve surpresa, que durou vários meses. Mas tecnicamente eu ainda estava no meu primeiro semestre, eu acho. Mas foi em 2006 eu fiz o treinamento de programação do S2I. Eu tinha um programa que eles faziam uma entrevista contigo e era um bom programa para estudantes que nem eu que não sabiam, literalmente não sabia nada, porque geralmente quando você faz um estágio em controle e tudo mais, você precisa esperar um pouco mais dentro da faculdade, né? Porque você só vai ter as matérias de controle mais tarde. Mas eu fiz o programa do S2I, isso durou acho que 6 meses. Aí depois eu trabalhei no S2I do grupo Professor Stremer por 2 anos e meio, acho. Acho que foram 2 anos e meio. 2 anos e meio, isso. Eu trabalhei bastante com machine vision, aprendi a programar com C++, Python, muito mais C++ que Python, aprendi OpenCV. Aí depois disso eu fui no meu estágio obrigatório, eu fui para a Alemanha trabalhar no Fraunhofer IPT. Eu trabalhei lá por quase um ano. Fiz um estágio obrigatório lá, fiz um software que é um software que eles produziam lentes, moldes de lentes que se chamavam superfícies NURBS, que são lentes que não podem ser analiticamente descritas, eles não têm uma fórmula analítica, elas têm uma espécie de rede de pontos com pesos para atrair ou repelir a superfície. E essas superfícies tinham Massa. 10, acho que tinham superfícies que se você olhasse para ela, era um plano, mas na verdade tinham 10 micrômetros de peak to valley, assim, como você não conseguia ver, você tinha que passar, refletir uma luz contra ela para conseguir ver o que estava. E por isso era muito difícil de corrigir a lente, então eu fiz um software que tentava usar o design para tentar descobrir onde que a máquina cometeu um erro na hora de produzir a lente. Porque eram erros muito, muito pequenos, mas pela lente ser muito delicada, ela tinha que ser perfeita. E Ai, que legal isso. Foi tudo durante o estágio ainda? foi durante o estágio. Mas isso foi mais MATLAB do que C++. Eu lembro que eu tinha que aprender a fazer a medição no interferômetro dessas lentes, depois pegar o design que foi dado para a máquina, que era uma máquina chamada
Fast Servo Tooling, que ela tem o torno mecânico, por exemplo, que faz geralmente peças simétricas. Esse Fast Servo Tooling tinha um grau de liberdade a mais que a ferramenta. Ela também retirava o material da peça, só que a peça estava presa numa base dinâmica que não só rodava, mas também ela mudava de direção, então ela conseguia fazer superfícies bem complicadas assim no metal. Que bacana. Eu não mexia com a máquina em si, mas eu tinha que dar o mapa do erro para a máquina corrigir o quanto de material está sendo retirado. E depois disso, eu fiz um estágio de 1 mês para vitrines reativas. Aí depois disso, o que eu fiz depois disso? Eu esqueci. Eu trabalhei na ATA, que era uma empresa de formandos da UFSC também. Eu trabalhava com software sensors. Eu trabalhei com a integração de softwares de processos químicos. Eu fiz coisas aleatórias. Nossa. Muita coisa. Aleatório. Aí depois eu fui pro PFC, que foi... também eu voltei pro Fraunhofer IPT. Aí foi meu último atividade na faculdade, que foi no Fraunhofer IPT, que foi eu tive que criar um protótipo, porque tem um sistema, um processo que se chama ablação a laser, onde você tenta focar o laser sobre o metal, por exemplo. Aí você tem que criar uma concentração de energia tão grande o suficiente para conseguir gerar plasma, que ele não vai nem... você consegue gerar plasma e quase que um aspirador consegue absorver esse plasma, você retira pequenos volumes de metal e consegue fazer geometrias bem complicadas no metal. Mas eles queriam medir o quanto de metal era tirado, eu tive que fazer um protótipo que tinha um interferômetro, tinha um acoplamento óptico e media onde o laser tinha tirado o material, media quanto que tinha sido tirado. Aí isso era o projeto de doutorado de um ex-aluno da UFSC também, de elétrica. Aí eu montei o protótipo em CAD, eu mandei fazer o protótipo e fiz o driver e o sistema de processamento de dados para descobrir qual que era a leitura do interferômetro. Daí acabou a faculdade. Meu, eu tô falando as coisas assim, parecem umas coisas muito absurdas, sabe, que tu trabalhava, assim. É difícil imaginar, na verdade. É bem divertido. Eu curtia fazer o software. Eu tô fazendo software até hoje, né? Eu acho que foi... Eu escolhi cedo o que eu ia fazer. Bom, então, agora a próxima pergunta realmente tem a ver com o trabalho que você está executando agora, né? Eu queria saber o local onde você trabalha, o seu cargo e qual é o ramo principal da empresa. Eu trabalho no Centro de Pesquisa Corporativa da Bosch, da Robert Bosch GmbH, que é muito mais conhecida por fazer lavadoras de louça e geladeiras, mas eu trabalho no Centro de Pesquisa, mais especificamente no departamento que lida com robótica, e mais especificamente robótica para, como se diz em português? Esqueci. Robôs para ambientes domésticos e ambientes industriais. Que são... o que eu faço especificamente, eu faço design e programo os simuladores que vão testar esses robôs antes de serem testados, os algoritmos serem testados no hardware. Porque os desenvolvedores não podem simplesmente toda hora dar um flash no hardware o tempo todo para fazer os experimentos e ver se funciona. E também eu crio experimentos que são quase fisicamente difíceis de ser criados, como gerar forças no robô que não existem, como se tivessem várias pessoas chutando o robô no chão para ver se ele consegue ainda achar o caminho da roça, assim, vamos dizer assim. Então, é isso que eu faço. E a outra pergunta era o que eles fazem especificamente?
na Bosch? Isso, o ramo principal da empresa. Ixi, a Bosch, a Bosch é uma empresa muito grande, tem 400 mil associates, como que se fala isso? Colaboradores, né? Mas a maioria, eu diria que a grande maioria das aplicações da Bosch são na área de automotivo. Então, na área automotiva, a parte onde eu trabalho é uma parte ainda bem pequena da aplicação da Bosch. Ótimo, que bacana. Bom, acho que com tudo isso a gente já conseguiu ter uma apresentação bem bacana sobre quem é a Musa, o que ela faz, o que ela está fazendo agora. E daqui a gente vai partir para as perguntas que a gente elaborou mais específicas para você, né? Uhum. Então, primeiro, ainda assim, uma pergunta um pouquinho mais geral, né? Por que que você escolheu a automação? Ixi, eu acho que eu não vou agradar muito quando eu responder isso. Eu, eu, eu até o terceiro, até o último ano da escola, eu não sabia o que eu ia fazer da vida. Eu estava entre jornalismo, medicina e paleontologia, por alguma razão. Meu Deus, tudo muito a ver. Muito a ver. Mas nessa dúvida toda, eu lembrei que quando, não na escola onde eu estava no momento, mas na escola anterior, eu tive vários anos de aula de robótica, tá? A gente teve aula, tinha aula como obrigatória para todas as crianças na escola, tinha aula de robótica com Lego Mindstorms. E Nossa, por algum motivo eu não gostava muito de matemática e física na época, porque eu achava um porre estudar para o vestibular. Porque tem que ficar decorando e não faz o menor sentido, por que você tem que decorar tudo aquilo? Mas com robótica fazia mais sentido. Então eu decidi fazer alguma coisa na área que pudesse me levar a fazer robótica. Aí um colega meu falou: Você já ouviu falar que na UFSC tem um curso de controle de automação? Que é muito bom. Aí eu fiz o vestibular com esse amigo meu, aí eu passei, ele não passou. ai, que triste. Mas ele passou na USP, então não foi tão ruim assim. Com certeza não. Não, não, mas foi basicamente por causa de Lego. Não. Boa. Não, mas é bom porque, até com muitas das pessoas com quem eu converso, acho que metade não sabe exatamente por que que escolheu engenharia de controle e automação. E vai se encontrar com o Sim, curso lá na frente, né? não, e eu lembro que na matéria de introdução à engenharia, quando a gente estava na primeira semana, eu acho, que o professor Jean-Marie disse: se vocês vieram para cá para fazer mecatrônica ou robótica, acho que vocês estão no lugar errado. Pois. O que é verdade em parte, mas não é bem verdade, assim, é que é porque você aprende muitas das ferramentas que você precisa para essa área, então você precisa fazer aquele esforço a mais para ir para a área que você quer. Se você quer ir para robótica, por exemplo. Era mais fácil ir para óleo e gás na época. Eu lembro que se você quisesse trabalhar com óleo e gás era bem mais simples. Mas, sim, essa foi Lego, né? Ótimo, beleza. Continuando um pouquinho também sobre quando você ainda estava estudando, eu queria saber como é que era o seu dia a dia no curso. Isso mais puxando para a parte, tipo, se você estudava muito, se você saía muito, se você conseguia fazer os dois em proporções saudáveis, como é que ocorria mais ou menos? Assim, eu entrei num semestre que eu diria que os meus colegas, eles todos eram relativamente tranquilos, no sentido de que ninguém fazia assim. Alguns faziam, mas nenhum era tanto de sair pra festa. Assim, a gente fazia mais coisas entre nós, churrascos e coisas na universidade mesmo. Mas o que eu lembro só é de passar todos os anos da faculdade muito cansada, porque, como eu falei, comecei a fazer o treinamento do S2I no primeiro semestre e não parei até o final. Então, era 20 horas de estágio, mais a aula, mais estudar. Então, eu lembro que eu até não percebia que o semestre acabava às vezes. Eu Caramba. levantava desesperada e eu achava, eu tenho que estudar para alguma coisa. Ah, não, o semestre acabou. Eu tenho que... Meu Deus. Era super puxado mesmo, então, a tua rotina, né?
Era complicado porque o estágio não era. Eu não fazia o estágio só porque eu queria aprender alguma coisa. É porque Uhum. também Florianópolis é um lugar caro. É um lugar muito caro. Sim, com E por mais certeza. que minha família me ajudasse bastante, me mandasse dinheiro, o custo de vida de Florianópolis. O quartinho que eu alugava para morar em Florianópolis era o mesmo preço do aluguel da casa com 4 quartos que minha família tinha em Dourados, no Mato Grosso do Sul. Então, então sem o estágio seria bem apertado. Então não era só Sim. porque eu queria aprender, era necessidade também. Bom, Mas, mas era legal porque quase todo mundo no meu semestre o pessoal fazia coisas mais ou menos no mesmo ritmo. Então nossos horários batiam muito bem, então a gente conseguia também aproveitar, fazer alguma coisa legal assim, a turma toda. Às que bom. vezes sair um pouco. Mas foi cansativo, mas foi muito bom. É. No final, tudo deu certo também, né? Sim, tudo deu certo. Na maioria das vezes, pelo menos, né? Sim, é. Mas a minha turma até que se formou, bastante gente se formou, não foram tantos que desistiram. Que bom. Bom, agora voltando para a parte dos estágios, né? Já me Uhum, contasse praticamente, acho que todos eles que você fez, né? Mas focando mais nesses estágios que você fez no exterior, uhum. eu queria só que tu relembrasse qual que foi o primeiro estágio que você fez no exterior e se foi difícil de conseguir eles e de que forma que influenciou na tua carreira. Ah, o primeiro foi difícil no sentido de que. Porque o primeiro estágio foi quase que. Quando eu entrei no S2I, era parte dos contatos do professor Steber. Ele regularmente enviava alunos para a Alemanha, para o Fraunhofer IPT, porque ele tinha feito doutorado lá na universidade, na EWTH. Então, ele tinha um contato com o professor Schmidt na EWTH da engenharia mecânica. Então, isso era uma como posso dizer, era regular, que todo semestre várias pessoas iam, muita gente era do S2I também, mas isso foi, no difícil foi porque o professor já avisava de primeira que era, por exemplo, você comece a aprender alemão agora, porque senão em 2 anos a gente não vai mandar. Então, foi um processo gradual de eu tive que começar a aprender alemão, que depois eu percebi que não era nada comparado do que eu precisava realmente para falar alemão. Eu começar a estudar programação e assim não foi algo que foi uma surpresa assim, foi alguma coisa que eu sabia que era possível em 2 anos, 3 anos. Então não foi difícil, não foi assim, foi difícil, foi um longo processo Sim, para chegar, mas lá. conseguiu se programar, né? Pelo menos. O principal era não só aprender a parte técnica, mas aprender a língua, porque precisava, né? Então Sim, era, era, era bom saber eu alemão. imagino. 24/7 falando alemão. No Sim. mínimo, a gente tem que entender um pouquinho, né? Mas é uma coisa que, assim, eu diria que eu tive um pouco de sorte, porque eu meio que acabei indo nesse caminho aos pouquinhos e cheguei lá no estágio. Mas não é uma coisa que acontecia com todo mundo, porque uma que no primeiro semestre não tem muitos estágios para o pessoal que está bem no começo do curso. Isso é uma coisa bem mais difícil, porque você não tem experiência, você não teve as matérias mais aplicadas da faculdade. Sim. Mas, então, quando o estágio requer, por exemplo, que você saiba programar C++, sabe programar isso, você tentar aprender isso de uma hora para outra é um pouco mais complicado. Então, eu diria que se não fosse ter começado antes, poderia ter sido bem mais difícil. Né? Sim. Mas eu tive um pouco de sorte porque eu meio que caí de cabeça no caminho onde eu acabei ficando. É verdade. Bom, ainda sobre essa tua trajetória
depois que você saiu da faculdade, né? Aqui eu queria mais puxar um pouco para essa questão da mulher dentro da Uhum, engenharia, né? uhum. E eu queria saber se tu sentiu alguma dificuldade em relação a isso, né? Que quando você começou realmente a trabalhar fora, esse tipo de coisa. Vamos ver. Vamos por partes. Eu, é que quando eu saí da faculdade no Brasil, eu já fui para o mestrado, né? Então, eu não necessariamente comecei a trabalhar. Eu trabalhei depois no mestrado. Voltei para Aachen e fui fazer o mestrado em Aachen, na ETH, e eu voltei para o Fraunhofer IPT para continuar o que eu estava fazendo no PFC, basicamente. Eu estava trabalhando no mesmo projeto. Então, eu não sei se conta como trabalho, mas eu trabalhei no instituto como uma assistente de pesquisa para o mesmo doutorando por todo o período do meu mestrado, tirando minha tese de mestrado, que daí eu fiz outra coisa, mas como eu posso dizer? Eu não acho que foi questão de ser mulher, foi uma questão de que às vezes você. É que assim, eu nunca tive isso no Brasil quando eu tava na USP. Nunca tive ninguém falando na minha cara, assim, alguma coisa, vamos dizer, absurda. Vamos dizer assim. Assim, que você não pode porque é mulher, coisa desse tipo. Isso nunca aconteceu comigo na UFSC quando eu estava no Brasil. Na Alemanha, as pessoas têm essa tendência de falar as coisas assim, mais na cara. E tem uma linha bem tênue entre ser sincero e ser rude, que Uhum. muita gente não ignora. Mas, o que acontecia na Alemanha, era que na Alemanha tem muito menos mulheres que fazem engenharia, bem menos mulheres que fazem engenharia, Sério? mas muito menos, porque minhas aulas no mestrado, eu tive aulas onde tinham quase 1.800 pessoas na sala e tinham 3 meninas. Ou eu Uau! tive Meu aula. Deus, eu Eu jurava tive, que era o contrário. Tipo, em relação não, não. aqui, né? Não, é uma coisa bem interessante, porque é difícil generalizar, porque obviamente isso não é uma coisa muito simples de explicar, né? Sim. Mas existe um negócio, existe uma coisa na Alemanha onde tem uma espécie de feminismo, onde existem várias políticas afirmativas para mulheres, para ter, por exemplo, licença maternidade, para não ter discriminação no trabalho, aquelas coisas normais, né? Para ser pago o mesmo salário. Porém, culturalmente, não é muito bem visto você ter uma carreira e ter filhos ao mesmo tempo. Então, o problema não é tanto a mulher em si, é ter uma família, né? Sim. E por conta disso, muitas meninas, mas eu tô falando assim, muitas meninas, muitas, decidem já por uma carreira onde ou elas não vão se sentir mal de largar depois, ou é uma carreira onde elas podem trabalhar meio período já desde o começo. Sim. E eu achava isso estranho até alguém me explicar isso, porque na faculdade muitas meninas, eu conheci muitas meninas na faculdade aqui, desculpa, onde eu conversava com elas e elas falavam assim: ah, você faz engenharia de automação, que legal. Eu queria fazer mecânica, eu queria estudar medicina, mas eu quero ter filhos, então eu estou estudando isso, estou estudando outra coisa. E eu não entendi qual é a correlação entre os dois. Sim. Daí me explicaram que era por conta disso, que isso depois eu vi quando eu comecei a trabalhar mesmo na faculdade, na empresa, que geralmente depois de ter filhos as mulheres saem da Sim. empresa. E por conta disso era estranho, porque daí os guris no mestrado, eu lembro que um cara ele olhou para mim, porque por conta de ter poucas mulheres, a faculdade também tentava fazer mais propaganda nas escolas para as meninas virem estudar engenharia, porque a minha universidade aqui era basicamente engenharia, não tinha muitos outros cursos. Uhum. E
eu lembro que tinha um guri, um menino do meu mestrado falou assim, mas você entrou pelas cotas? Eu olhei assim, que Ai, meu cotas? Deus. Canta pra mulher agora. Que cotas? Daí aí me falou que às vezes tinha aparentemente não tinha uma cota, mas era um objetivo de ter X mulheres no curso, e eu era a única, e obviamente nunca foi atingido. Sim. E outro cara também, isso aconteceu 2 vezes, o cara falou assim, mas por que você está fazendo mestrado? Eu falei, eu quero trabalhar com robótica. Mas por que você se incomoda em fazer um mestrado se quando você tiver filho você vai parar de trabalhar? Eu não entendi. Aí depois, quando Meu eu Deus, parei que de... gente sem noção, socorro. Sim, aí depois disso, eu acho que depois disso que aconteceu é que agora, quando eu comecei a trabalhar mesmo, eu não percebi esse tipo de interação com as pessoas, mas foi porque depois de escutar vários desses pequenos comentários idiotas, eu aprendi que eu aprendi a ser um pouco mais alemã, no sentido de que eu aprendi que você não pode deixar isso passar, você não pode simplesmente escutar isso e falar assim, pensar, que pessoa sem noção. Você tem que falar isso na cara dela, de preferência em público, pra ela sentir a vergonha do que ela tá falando. Sim. E depois disso, eu parei de tentar ser amigável com todos eles. Então, eu acho que aí mudou o jeito como eu lido com as pessoas e eu acho que depois disso as pessoas que normalmente fariam esse tipo de comentário que você lida no trabalho não vão fazer porque elas sabem que não vão, você fala o que você quer, mas vai escutar o que não quer. Sim. Então acho que foi foi importante ter isso durante a faculdade para depois no trabalho eu não ter mais. Sim. Ai, pelo menos teve esse, de alguma forma, melhor, assim, depois que você saiu da universidade lá, né? Sim, a universidade foi uma experiência de choque, assim, eu diria. Porque no trabalho eu acho que meus colegas, pelo menos, eu nunca tive problemas nenhum desses sentidos, né? Às vezes eu falo que eu acho que a Bosch é um pouco, te dá expectativas muito fora da realidade do mundo, porque as pessoas geralmente são bem legais. Elas Olha só. são, como pode dizer, é difícil encontrar alguém que seja desagradável. Aí eu falo pra eles como foi na universidade, eles ficam me olhando assim, nossa, que lugar, onde você está. Sim. Mas a universidade em Aachen foi interessante, vamos dizer. Ok, é tudo uma experiência, né? Sim, sim. Mas era interessante porque às vezes eles tinham que fazer um censo, por exemplo, todo final do semestre, e o professor tinha que ler o resultado de quantas pessoas achavam, o que as pessoas achavam sobre a disciplina dele, só que ele falava assim, nós temos 0,5% de mulheres, aí eu olhava assim, sou eu. E aí? Bom, então, sem fugir muito ainda desse assunto, né? Na questão de, na hora de que você precisou, tipo, se posicionar no mercado, tu teve sentiu alguma barreira mais ligada a essa questão de gênero? E se sim, tipo, se você percebeu diferença nas empresas que você trabalhou aqui no Brasil e das que você trabalhou no exterior? Ah, é que no Brasil eu trabalhei como estagiária nas startups que eu falei, né? Uhum. E foi, mas nas startups eu acho que sempre foi muito legal. Eu adorava trabalhar lá. Aqui, aqui eu acho que eu não sei, eu acho que duas questões, uma é um pouco mais cultural e outra é mais assim pelo fato, por exemplo, agora eu trabalho no departamento, eu só tenho eu e mais uma engenheira e no departamento inteiro.
Se eu quiser fazer uma ligação dentro do banheiro feminino por 2 horas, ninguém vai me interromper, porque é quase um banheiro privado, porque não tem outra menina. Essa deve ser a única parte boa, né? De ter menos meninas, assim. Mas tem uma coisa de estranheza que é interessante, porque quando eu fiz minha tese de mestrado, por exemplo, eu trabalhei basicamente fora do Instituto em Aarhus, eu trabalhei em 2 empresas. Eu trabalhei na Bosch Rexroth, na Holanda, para minha tese de mestrado. Eu trabalhei aqui na Robert Bosch, no centro de pesquisa. Mas é mais uma questão de estranheza, às vezes, de você ser a única, uma das únicas mulheres no departamento. Aí, às vezes, o pessoal não sabe o que fazer contigo. Por exemplo, quando eu trabalhava na Rexroth, era o departamento que tinha 400 pessoas, eu acho, e a única mulher era a secretária, quando eu cheguei. E eu tinha que trabalhar com as máquinas, eu trabalhava com geradores de onda, que eram piscinas enormes que tem placas que empurram as ondas, a água com defasamento para gerar mini modelos do oceano dentro da piscina, né? E eu tinha que trabalhar no chão de fábrica, né? Eu tinha que trabalhar no chão de fábrica lá. Aí, o que eu achei engraçado, primeiro foi quando eu cheguei que eu tinha que ter o uniforme, as roupas de proteção, né? Tipo, macacão, sapato de proteção, luvas, todas essas coisas para não me machucar. E eles só tinham roupas para pessoas de 1,80 m acima. Porque eles falaram assim, nunca veio uma pessoa tão pequena nesse departamento. Aí outro problema foi que não existia. Isso aconteceu em Aarhus, na universidade, que eu achava incrível. Não tinha banheiro feminino. Então, o primeiro dia eu procurando banheiro, e eu andei o lugar inteiro. Aí eles olharam, o que você está procurando? Banheiro feminino. Aí eles falaram assim, eu acho que não existe aqui no chão de fábrica. Aí um dos caras das máquinas lá, ele pegou, foi lá no escritório rapidinho, imprimiu uma folhinha com a menininha, assim, colocou em um dos banheiros e falou, esse é o seu banheiro. Então, esse aí também ficou o teu banheiro privativo, né? Sim, porque foi interessante, mas o fato de você perceber que às vezes eles não tinham feito isso antes, nunca tinha tido colega, não sei o que aconteceu. Eu achava muito esquisito que na universidade em Aarhus também eu tive aula em prédios que não tinha banheiro feminino. Ou que o banheiro não era usado, eles trancavam o banheiro. Daí eu procurava onde está o banheiro e eles falavam assim, tá no porão, trancado. Então, eram essas coisas que eu achava esquisitas, só porque eu me perguntava, será que eles tiveram outro colega aqui? Eu não sei. Mas, em muitos lugares talvez não mesmo, né? Sim, mas a questão, assim, eu acho que depois da experiência com a universidade, depois disso eu não levava mais muito leve qualquer tipo de comentário que fosse levemente, vamos dizer, ignorante. Sim. Então, acho que quando isso mudou, eu consegui evitar esse tipo de interações porque as pessoas não eram mais minhas amigas. E é interessante como é difícil fazer isso, porque às vezes você fica pensando, a pessoa não vai gostar de mim, não vai gostar de mim mais, a gente tem que trabalhar junto, mas não, né? Chega uma hora, não importa mais também, né? Não. Ótimo. Bom, a próxima pergunta, né? Do teu emprego atualmente, acho que você já falou bastante, né? Mas a princípio eu iniciaria perguntando qual que é o seu emprego atualmente. Mas eu queria então voltar essa pergunta mais para a segunda parte dela, que é em relação à parte de pesquisa, né? Porque pesquisadores normalmente no Brasil acabam virando professores, né? Sim. E eu queria saber se em algum momento você já sentiu vontade de entrar para a docência também. Não. Eu não consigo ensinar nem 2 mais 2 para alguém. Eu não consigo. Isso eu sei desde que eu era pequena, porque meu pai era professor. E eu assistia, às vezes ele me buscava na escola e eu acabava assistindo algumas aulas dele, porque não dava tempo de voltar para casa, né? Eu ficava fazendo minha tarefa na aula. Eu não.
conseguiria ter aquele nível de paciência para lidar com alunos. Certo. Porque eu acho que da visão do aluno, às vezes você vê o professor, aí você tá fazendo as suas coisas, assim, às vezes você não vê a sala como um todo, como todo mundo junto é meio estressante, como todo mundo junto é para conseguir fazer com que todo mundo tente, pelo menos tente aprender ou entenda o que você está falando. É um esforço, é um tipo de talento que eu não tenho. Certo. Então pesquisa eu gosto muito de pesquisa, mas eu não conseguiria ser professor. Entendi. Bom, pulando aqui para a próxima pergunta, então. Quando você ingressou no curso, tu já imaginava seguir a carreira que você tem hoje? Ou alguma coisa similar? Sim, sim. Quer dizer, não exatamente o que eu estou fazendo hoje, mas eu queria muito trabalhar em robótica. Queria muito mesmo trabalhar em robótica. E na verdade, eu tomei um caminho meio tortuoso, assim, para chegar na robótica, porque eu não, na faculdade mesmo, eu não fiz nada de robótica, né, na UFSC. Mas eu sempre quis trabalhar com robótica. Eu fui para a Aachen justamente por causa disso, porque na época que eu estava na UFSC, tinha uma concentração muito maior nas disciplinas, em estágios da área de óleo e gás, e isso era legal também, mas eu estava a fim de estudar na área de robótica. E acabei que eu dei azar, né? Porque quando eu cheguei no mestrado em Arre, o chefe do departamento da automação era da engenharia de processos. Aí ele fez com que todas as disciplinas de engenharia de processos fossem obrigatórias para todo mundo. Aí Que horrível! eu perdi vários dos meus créditos vendo válvulas e coisas passando em tubos e eu não. Né? Aí, Péssimo. mas o que eu dei sorte foi que depois de estar na Rexroth, quando eu entrei na Bosch a primeira vez, eu entrei para fazer pesquisa na área de robótica subaquática. Daí foi quando eu consegui realmente fazer alguma coisa na área de robótica. Sim. E foi muito divertido. Parte, não tudo, mas em parte. Parece ser mesmo. Falando um pouquinho ainda durante o curso, né? Teve alguma área da grade curricular que você teve mais dificuldade? Várias. Nossa, Várias. várias áreas. Não, realimentados, né? Que é clássico. Né? Realimentados é quando você realmente você fala para você mesmo, agora eu vou me formar. Depois que você passa realimentados. Não, mas eu não sei, eu não tô tentando lembrar agora. Eu acho que uma disciplina que eu lembro que foi difícil porque para mim era quase o professor falava grego, era estatística, porque eu não tinha muita não tinha muita, não me convencia como nada que eu queria que fizesse fazer no meu futuro, então era um mistério para mim o que estava acontecendo na aula, mas eu acho que na parte de controle eu diria que foi não lineares e alimentados, mas foi também mais assim, não foi porque eu não foi difícil porque era muito puxado, era bastante era bem os dois professores eram bastante rígidos e tinha que estudar muito para conseguir passar. Circuitos elétricos, professor Cacique. Nossa, eu tirei um 4 na prova dele e eu saí gritando assim, nossa, eu tirei um 4. Feliz? Sim, porque na prova você só tirava 4, 7 ou 10. Não tinha meio termo. Caramba. E, e ele só lia o nome das pessoas que não tinham tirado zero na prova. E quando ele leu meu nome, disse, você tirou um Eu já 4. estava feliz. Você não reprovou em circuitos. Circuitos foi bastante puxado, mas é porque eu adorava circuitos, mas a disciplina era bastante puxada, tinha que estudar muito para conseguir passar direitinho, porque o professor não admitia nenhum erro. Caramba. Eu tive cálculo era cálculo C? Eu não sei se era cálculo C ou 3, mas é cálculo C.
Professor Quant, que eu acho que infelizmente o professor Quant já faleceu, mas o professor Quant, ele era ele era um ótimo professor, excelente professor. Mas a prova dele você tinha que, se você estudasse 98%, você não ia passar. Caramba. Ele até colocava mensagem, ele te dava folhas assim de exercícios e tinha uma mensagem de motivação no começo da folha, assim, Ai, que dizia, fofo. calma. Tinha uma caveira, aí tinha geralmente uma mensagem assim, você devia desistir, isso não é para você. Ai, meu Deus. É Ele sério isso? é porque ele tinha um humor bem assim, sabe, o tipo de humor bem irônico, assim, Duvidoso, uma assim. coisa. Aham. Então, depois a gente entendeu o humor dele, mas ele tinha ele nunca ria, ele era muito sério, mas ele falava umas coisas muito engraçadas. Mas Sim, as frases de motivação dele eram bem hilárias. sim. Nada fofas também, né? Mas foi bom porque ele ensinava muito bem. Eu não me arrependo de ter pego. Eu lembro que só tinha acho que 12 pessoas da minha sala que pegaram o cálculo C com ele, porque todo mundo sabia que ele era meio difícil. Pra bastante, sim. Mas foi uma das melhores aulas que eu tive. Certo. Agora a gente já está chegando no final das perguntas, né? Isso tem um pouquinho a ver se você teve que complementar os seus estudos com algum curso fora da UFSC, né? Ou se você acha que tudo que tu aprendeu na graduação só já foi suficiente para tu estar Hum, você pegar onde você chegou hoje, no caso. fora da UFSC. Durante o curso ou depois do curso? Sim. Em ambos, assim. É que durante o curso eu não fiz muita. A única coisa que eu lembro que eu fiz fora assim da grade foi um curso de motores a combustão, que foi uma das disciplinas mais divertidas que eu tive durante a faculdade, por motivos que eu não consigo explicar. Porque eu sinceramente, eu nem tenho carteira de motorista, eu não sei nada de carros. Mas, Sério? sim, porque agora eu estou fazendo minha carteira de motorista e eu só recentemente parei de ser um perigo para as ruas alemãs. Segundo a minha instrutora. Mas a disciplina era muito legal porque não era, ele não era professor, era técnico do laboratório da mecânica, mas ele não tinha não era uma aula como você senta lá e ele começa a te explicar como o motor funciona. Todas as aulas você ia para o laboratório e você ia desmontar o motor inteiro e montar ele de novo e ver como tudo funcionava. E só o fato de eu lembrar de algumas coisas assim que eu lembro, porque eu sou da ideia de que sem a prática você não é engenheiro. E por isso que eu adorava a UFSC, porque depois que eu fui para Everterra, eu percebi o tanto que eu aprendi na UFSC por conta de ter tantos projetos. Que bacana. Mas eu falava isso para os meus colegas alemães e eles falavam assim: mas você não precisa de prática, isso está tudo nos livros. Eu assim, senhor. Mas esse foi o único curso que eu fiz e eu adorei, porque eu não sei se existe Tobata ainda na UFSC. A gente desmontou uma Tobata. Você sabe o que é uma Tobata? Eu vou me sentir velha se você Não. disser que não. Oh, não! Ai, desculpa. Não, mas eu acho que eles estavam substituindo as Tobatas. As Tobatas eram um tratorzinho. Era um tratorzinho que tinha um cilindro. Ele tinha um cilindro, ele fazia um barulhão. E era que o pessoal que fazia a manutenção do campus usava para andar pelo campus, assim, levar equipamento para jardinagem, para consertar coisa e tal. Era um tratorzinho, e você escutava a Tobata de longe, assim, porque fazia um barulhão, né? E a gente desmontou a Tobata, desmontou uma moto, desmontou um Monza, a gente desmontou várias coisas. Esse foi bem legal. Mas acho que fora, eu não sei se vale como os estágios foi uma. Eu diria que os estágios foram o que definiram a minha carreira, assim, durante a faculdade. Porque, querendo ou não, os professores vão te ensinar, mas a questão é que na sala de aula tudo é muito controlado, né? Então, por mais que você faça todos os projetos do melhor jeito possível,
os projetos são todos num ambiente, vamos dizer, controlado. Então, você tem o objetivo de passar naquela disciplina, então você tem que fazer um projeto que funcione, de preferência, né? Se bem que a gente teve vários projetos que não funcionaram, a gente conseguiu convencer o professor que a gente fez um esforço, né? Teve uma vez que o nosso robô queimou 7 horas antes da apresentação. A gente teve que mostrar pro professor que a gente tinha construído tudo para conseguir convencer ele de que a gente tinha feito alguma coisa. Mas eu diria que os estágios te põem um pouco mais numa posição onde você pode lidar com situações onde você não sabe a solução necessariamente, mas tem que procurar o que fazer. E é um começo, assim, porque quando você chega na empresa, com certeza vai acontecer isso o tempo todo. É o seu trabalho, no centro de pesquisa, pelo menos o meu trabalho é encontrar a solução para coisas que eles chegam para mim, assim, como você faria isso? E eu falo, não sei, mas eu vou descobrir. Sim, mas os estágios, eu diria que, eu não sei, disciplinas em si eu não lembro de nenhuma que foi, assim, que eu fiz extra e que foi de um impacto muito grande. Que eu vou contar para você uma coisa. As aulas que eu tive na Alemanha foram de uma qualidade tão ruim que eu não consigo nem explicar, eu não consigo nem comparar com as aulas que eu tive na UFSC. Caramba, hoje tá sendo tipo um super choque de realidade sobre informações da Alemanha para mim. Aqui eles têm esse conceito de que tem a palestra, então o professor só falando lá na frente para 2.000 pessoas, então você senta lá e vê um monte de slides. E esse conceito do professor no quadro, mostrando assim como funciona, o professor Cacique desenhava todo um circuito assim e resolvia toda a equação no quadro. Essa método mesmo que você tenha menos matéria de uma aula, mas do professor explicar passo a passo como você chega a uma solução, ao invés de colocar tudo numa folha, num PowerPoint e ficar só clicando, é uma diferença brutal. Assim, eu não consigo nem comparar, porque todas as minhas aulas aqui foram PowerPoint. E eu não conseguia mais. Eu não conseguia acreditar como isso era aceito como aula. Porque você pode ler em casa, né? Você pode ler em casa no PowerPoint. Mas eu falava para eles que a gente tinha aula a gente soldava na aula de Profamec. A gente fazia Lego Mindstorms no primeiro semestre. Aí o pessoal falava assim, mas isso é traumático para os alunos? Eu falava assim, Oi, de onde? traumático? O que é isso, mano? Foi a melhor parte do primeiro semestre foi fazer Lego. Sim. Mas esse é o negócio. Eu acho que às vezes na faculdade, às vezes demora um pouco para você se achar, né? Porque você não sabe muito bem o que você vai fazer, você não sabe o que você gosta ainda da disciplina, nada. Mas fazer os estágios é uma forma muito, muito boa de testar o que você gosta e o que você também não gosta de fazer. Porque existe um motivo porque eu não estou trabalhando em metrologia mais. Eu trabalhei com metrologia por 3 anos e não já foi isso. Impensável agora. É o suficiente. Mas é difícil você achar uma aula, às vezes, que seja tão impactante que realmente muda, assim, que gera algum tipo de efeito, assim. Na minha opinião. Eu tive algumas aulas, assim, mas não nada fora do currículo, assim, que foi tão importante. Sim. Certo, bom. Agora a gente chegou no final da nossa apresentação. Tenho a última perguntinha ainda para encerrar, que é o que você diria para alguém que está começando o curso agora? Eu diria uma é que eu não sei se é assim ainda na faculdade, mas quando eu estava na automação, vários dos projetos que sempre tinham, você tinha as provas e os projetos que o professor pedia, né? E vários dos projetos os temas eram abertos, na verdade, não era, o professor não pedia o mesmo projeto de todos os grupos ou de todas as pessoas. Você às vezes tinha que fazer uma apresentação pro professor para a proposta que você tinha do que você queria programar, o que eu queria construir, e para depois, para ele te dizer se aquilo lá
era o suficiente para a matéria, né? E eu diria que mesmo que você tenha uma ideia assim que você acha que o projeto não vai dar certo, aproveitar essas oportunidades para tentar não ficar muito na sua zona de conforto, tentar fazer um projeto assim onde você consiga testar realmente o seu conhecimento, porque é muito difícil fazer isso depois que você se forma. Porque quando você vai trabalhar, você tem que fazer coisas que funcionam. Eles não vão te pagar para fazer coisas que não funcionam. Então, esses projetos é uma quase, eu diria que estágios é outra coisa que eu recomendo muito, mas os projetos, eu diria que você tentar sempre fazer um projeto assim, onde você tente sair um pouco da sua zona de conforto, para também você saber no fim do curso ter uma ideia um pouco melhor das suas habilidades e saber o que você gostaria de fazer depois, né? Porque se você nunca tentou programar, se você nunca tentou fazer uma coisa assim, ou tentar, não sei, construir. Eu passei 3 anos no IPT fazendo CAD e programando, assim, programando a maior parte do tempo, mas fazendo CAD, e eu não sabia que eu gostava tanto de CAD, mas no final das contas eu gosto muito de CAD. E é uma disciplina da faculdade. E a gente fez um projeto muito legal no disciplina e foi onde eu descobri que isso era uma coisa que eu gostava. Mas tentar se empurrar um pouquinho. E eu diria, acho que agora é um pouco mais fácil, que você não precisa tanto. Existe, por exemplo, a oportunidade, você pode fazer projetos open source no GitHub, você pode, não necessariamente precisa fazer um estágio formal, né, uma iniciação científica, mas procurar atividades práticas fora das aulas, porque isso adiciona muito no teu currículo. Isso é muito valioso no currículo, porque eu faço entrevistas hoje, né, para contratar pessoas, contratar estudantes até para fazer tese de PFC, por exemplo, na Bosch. E a quantidade de gente que eu entrevisto, que às vezes se formou, fez mestrado, passou por mestrado e tudo, e fez um estágio obrigatório, aí você precisa que essa pessoa entre para sua equipe para fazer um software de alta complexidade e essa pessoa não tem como te mostrar na prática, porque isso só se pode fazer na prática, você não tem como te mostrar as habilidades que ela tem, porque ela só fez as aulas. Você pode acreditar que foi um bom aluno, né? Que teve umas notas boas, por exemplo, mas isso não quer dizer que vai conseguir executar, ou executar o que vai dizer. Então, estágios, faça estágios, porque vale a pena e faz uma diferença brutal quando você vai entrar no mercado de trabalho. Porque toda vez que você vai sair da faculdade, quando você vai para uma entrevista, todo mundo vai esperar que você não saiba nada. Porque por mais que você tenha se formado, isso não significa nada. Isso significa que você fez o mínimo necessário, entendeu? Então, ter experiências diferentes até durante a universidade com algo mais prático é muito importante, na minha opinião. Eu, pelo menos, quando eu faço leção, eu acho isso muito importante, porque pelo menos eu posso dizer assim, pelo menos eu sei que você conseguiu participar dessa outra atividade e eu tenho mais chance de acreditar que você consegue entrar para minha equipe. mas, sim. E outra coisa que é muito importante. Não faça que nem eu e não faça coisas como esportes. É muito importante não só estudar. Porque você pode não perceber, mas o cansaço e a tua saúde mental podem deteriorar de uma forma que você nem perceba, e quando chega um ponto que se você não fizer nada que não tenha nada a ver com engenharia, não tenha nada a ver com faculdade, alguma coisa, dança, corrida, o que seja, seu cérebro vai começar você vai começar a ficar meio bitolado. E é muito fácil de acontecer.
e você às vezes nem percebe. Mas é muito importante fazer alguma atividade que seja mais relaxante, que seja um pouco mais prazerosa para, né, para deixar o cérebro descansar um pouco e chegar. E isso é muito interessante também no futuro, porque você se torna uma pessoa mais interessante. Você não é mais só um engenheiro, você faz outras coisas também. Sim. E isso também faz diferença no mercado de trabalho, por incrível que pareça. Vou saber. Eu comecei a fazer ciclismo por causa disso. Então, eu consegui ter o descanso. Sim, que bacana. Bom, a princípio foi isso, a nossa entrevista. Muito obrigada de novo por ter topado participar. Eu adorei conversar contigo. Eu descobri muita coisa e tu me falou muita coisa que eu não imaginava que nenhuma pessoa fosse me dizer a respeito do mercado, a respeito dos estágios fora e mercado de trabalho também. Então, com certeza foi super proveitoso. Obrigada E pelo convite. eu espero que tu tenha gostado também, se sentindo confortável e tudo mais. Eu só me senti velha, mas me senti confortável. Assim. Com certeza não. Eu me toquei, quando eu recebi o e-mail de vocês, eu me toquei quanto tempo eu estava já formado. Eu pensei, nossa, Sim. eu... já passou tanto tempo. Sim. Meu, mas é muito bacana, tipo, ver pessoas realmente trabalhando em coisas muito legais, tipo, depois que se formam e que. Como tu consegue explorar bastante, sabe, as áreas onde você pode trabalhar, tipo, dentro dessa engenharia, assim. E até um dos motivos que a gente escolheu principais, assim, era porque tu era mulher e porque tu tinha um currículo muito foda. E eu vou cortar essa parte da gravação, é óbvio. Mas, tipo, muito bacana, sabe? Tipo, se algum dia eu chegar a fazer coisas assim semelhantes ao que tu fez, tipo, com certeza já ia ficar super realizada, assim. De verdade, é Não, bem, bem legal. vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Eu não achava que ia dar certo quando eu estava na faculdade. Eu pensava já, realimentado vai ser o meu último dia aqui, porque nunca vou passar nisso. Sim. Ai, eu nem sei do que tá se falando, tipo, eu tô em cálculo 1, eu já tô sofrendo, sabe? Mas eu quero me formar. Eu acredito no meu potencial, eu pelo menos Sim, me não, mas formar. eu vou dizer que se eu tivesse que escolher de novo, eu escolheria automação na UFSC de É, novo. Porque foi a melhor coisa que eu fiz. Foi a sim. melhor coisa que eu fiz na vida. E o pessoal, eu não sei da tua turma, mas pelo menos eu com a minha turma, a gente até hoje tem um grupo no WhatsApp, a gente conversa toda semana. Que Isso, massa. isso todo mundo, cada um num canto do mundo e todo mundo ainda se fala. Eu acho isso não tem como pagar. Sim, o pessoal se integra bastante, né? Eu fiz. Eu não sei como é que tá de tempo também, se a gente pode ficar jogando conversa Não, fora tudo assim. certo. Tipo, eu fiz um pouco de administração também na Univale, né? Que é a particular que tem aqui em Itajaí. Sou de Itajaí, eu não sei se tu conhece aqui. Eu sei de Itajaí, eu nunca fui pra Itajaí, mas eu sei. É mais ou menos pertinho de Floripa, assim, dá uma meia hora. E, cara, tipo, tu não sabe nem quem são teus veteranos, tipo, você não conhece a tua sala, é um negócio super esquisito, sabe? E na UFSC Sim, o pessoal, meu, quer saber como é que tu tá, quer saber como é que tá sendo nas matérias, quer te chamar pra sair, sabe? Eu sim. acho bem legal. Dá até, E tipo, mais todo vontade de ficar e tal no curso. isso vai para depois, assim, todos os empregos que eu tive até agora teve alguém da automação envolvido, porque eu Uhum, conheci alguém. Eu acabei na Holanda por causa da automação, porque eu estava procurando tese de mestrado para fazer, e aqui a tese de mestrado é como se fosse o PFC, não é tanto quanto no Brasil. A tese de mestrado no Brasil eu acho que é mais complexa do que aqui. uhum. Mas eu mandei meu currículo para Bosch Rexroth, um formando, o cara que se formou, ele se formou antes de eu entrar na faculdade, na UFSC. Ele viu meu currículo, mandou meu currículo para outro departamento e eu acabei no departamento de Marine Offshore da Rexroth. Que Tanto que massa. eles marcaram entrevista comigo pelo telefone, aí eu atendi o telefone, alguém tava falando em português e não sabia o que estava acontecendo. Aí eu descobri que era alguém da automação envolvido, né? Caramba.
Imagina, ai, liguei Mas, pro lugar errado, de certo. sim, mas o interessante é que eu, pelo menos, a minha impressão, pelo menos, é que na automação, como o pessoal, como são turmas pequenas, e até onde eu lembro, pelo menos, o pessoal era bem unido, era bem integrado, você conhece também mais assim do que as pessoas conseguem, sabem fazer ou não sabem fazer, assim, profissionalmente. Então, quando Uhum. você às vezes pensa assim, precisa, às vezes, precisa achar alguém que consiga fazer esse, tenha esse skill set para essa vaga. Você pensa assim, eu conheci o cara da automação que fazia isso. Aí você Sim, pergunta assim, muitas das coisas que eu fiz foi por conta de contatos na automação. que Porque massa. tem mais gente do que você imagina que fez automação por aí. Sim. E, eu acho que isso é impagável, porque em Arren mesmo eu era um número. Eu saí de lá, não sei o que aconteceu com os meus colegas, então quero saber. Péssima. Não, né, pelo que tu falou, não deve dar muita vontade nem de manter contato também, né? Eles não eram todos, assim, todos aquele nível de absurdo, né? Mas Sim. eles eram um pouco. Era tudo muito impessoal,